A paz, meus amados, para mim é um prazer imenso estar neste dia, né? Trazendo mais um vídeo, mais uma palavra de Deus, para que você possa se alimentar, assim como eu tenho me alimentado também da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Hoje nós vamos estar explorando o capítulo 12 do livro de Apocalipse, né? Da palavra de Deus, do livro sagrado. O capítulo 12 é profundo, não vou entrar em detalhes teológicos, né? Para isso tem tantos mestres no nosso país, no mundo inteiro, que exploram aquilo que é mais profundo ainda, mas eu vou procurar extrair o que tem de mais fácil para a gente aplicar para a nossa vida, para a gente crescer no conhecimento e para que a nossa visão seja ampliada, para que enxerguemos coisas que uma pessoa natural, uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico não consegue enxergar. De maneira que vamos ver o que Deus nos revela no capítulo 12 do livro de Apocalipse, livro escrito pelo apóstolo João, né? Então, é um livro muito excelente, um livro profético e que faz com que entendamos coisas, não só que se passaram, mas coisas que podemos aplicar para o nosso presente e coisas que podemos esperar do futuro e também coisas para aplicarmos em nossas vidas em tempos futuros, né? De maneira que é importante a gente extrair o máximo possível da palavra do Senhor. E aqui no capítulo 2 diz assim: a mulher e o dragão, né? No capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então essa mulher aqui, a maioria dos teólogos creem que seja Israel, e alguns outros defendem que seja a igreja. De maneira que eu creio também que seja aqui nessa parte Israel, né? O povo escolhido por Deus a priori, né? em primeiro plano. Aí depois ele estendeu isso para a igreja. De maneira que no versículo 13 ele continua dizendo: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. É importante que você entenda que o dragão, ele diz aqui, é grande, dragão grande, vermelho. Então é importante a gente atenuar, a gente observar, né, essas palavras que foram escritas. Então, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu do povo de Israel, ele é descendente de israelita, de maneira que aqui está falando do filho unigênito do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nasceu do povo judeu, né? Através de uma mulher chamada Maria, como todos nós sabemos. Então, no versículo 5 ele continua: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É importante entendermos que Jesus foi arrebatado quando ele ascendeu aos céus, né? Quando ele ressuscitou e subiu para estar sentado, como hoje está, à direita do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, ele continua falando, o apóstolo, né? Aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. É importante entendermos que esta palavra deserto aqui significa um lugar em Deus, um esconderijo em Deus, onde Deus proporciona livramentos, né? No caso aqui,
para o povo de Israel e já extensionando ainda esta palavra para a igreja também. Então nós veremos a seguir, quando ele diz aqui no versículo 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora veio a salvação, isso no versículo 10, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aqui já falando da igreja, né? A qual é uma extensão, uma ramificação da revelação desta mulher, a qual o capítulo 12 está se referindo. Então, ele diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, do sacrifício dele, por causa da palavra do testemunho que deram, ou seja, por causa da palavra do testemunho. Então, ele andava com a palavra de Deus e testemunhava através de estarem vivendo esta palavra, de estarem praticando esta palavra. É importante que entendamos isso. Então, a prática da palavra. E ele continua no mesmo versículo dizendo: e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, aqui se refere àquela pessoa que ama os mandamentos, os conselhos de Jesus Cristo, que estão explícitos na palavra do Senhor, e que não são 10, e que não são 2, e que não é somente um. Muito diz, tudo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas esmiuçando esses mandamentos, nós veremos a importância de compreendermos todos os detalhes dos mandamentos, dos conceitos daquilo que Deus espera da igreja, espera de cada uma das pessoas que estão vivendo nesse período de peregrinação aqui na terra. De maneira que ele diz que esse venceram, né, por causa do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Né? E no versículo 13 ele continua dizendo: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ou seja, perseguiu Israel, né, durante tanto tempo no passado, o faraó, né, do antigo Egito perseguiu o povo, as crianças, não é? Para que não se manifestasse o libertador ali no meio deles. O próprio Jesus foi perseguido no meio do seu povo, não só pelos contras, pelos que tinham pensamentos contrários, mas também pela autoridade ali em questão, né? O rei Herodes, que queria desfazer daquele que poderia tomar o seu lugar, né? E perseguiu as crianças também, e todo o povo de Israel. Jesus foi perseguido. De maneira que o dragão viu atirado para a terra e perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então é importante que esses detalhes, que é muito importante, teológico, você pode ver em outra oportunidade e buscar mais o conhecimento acerca dessas coisas. Mas eu quero, neste vídeo, estar falando mais acerca do dragão e da sua cor, a cor vermelha, né? E da sua doutrina. E ele continua aqui, narrando, falando e explicando, através da sua palavra, a revelação para
para a igreja e para todos nós. Ele diz, foram dadas às mulheres 2 asas da águia para que voasse até o deserto e o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E é importante que essas asas, a gente vê em Êxodo, capítulo 19, na parte, no versículo 4, parte B, diz, tendes visto o que fiz? Tendes visto o que fiz, ó Israel? Como vos levei sobre asas de águia e vos chamei a mim? Então, no deserto, Deus chamou o seu povo, mesmo passando por aquela dificuldade, mesmo passando por grandes lutas, o povo, as lideranças. Foi uma guerra espiritual tremenda no deserto. Muitos não prevaleceram, né? Como pode acontecer comigo ou com você, meu amado. E por isso é importante entendermos a vontade de Deus para estar no centro dela, para agradarmos a Deus em tudo, né? De maneira que, ainda no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E é importante entendermos isso, que caminhamos e não somos fadigados se a gente está em Cristo. Aí, aqui no versículo 15, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, o dragão lançou um decreto, lançou uma palavra, lançou um mandamento para que toda a ramificação do seu poder, para que toda a instância do seu poder, para que todos que estivessem debaixo da sua autoridade, né, debaixo do seu comando, procurasse fazer o mesmo, ou seja, procurasse a mulher, né, como vai acontecer em tempos futuros, que isso aqui é algo profético, também já aconteceu no passado, né, e pode acontecer no presente, como vai acontecer também no futuro, de maneira que será ainda mais intenso, mais forte, mais grande, como a Bíblia aqui enfatiza, no futuro. E ele diz aqui, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, Deus abriu uma porta, né, na terra, ou seja, portas se abrirão para as pessoas que serão perseguidas, para as pessoas que entrarão em confronto, para a mulher que se santifica, a mulher que realmente é um remanescente, realmente guarda, como foi dito nos versículos anteriores, guarda os mandamentos, o testemunho da palavra, diz e faz, fala e acontece, porque ele é guiado pelo Espírito e tem como luz para a sua vida a palavra que Deus deu para que os filhos fossem direcionados, né? E não amar a sua própria vida, como diz também aqui o texto. Então, por causa desta abertura na terra, de pessoas que vão, uma porta se abrirá, com certeza, porque Deus vai estar empenhado em fazer isso, para que esta mulher remanescente, essa mulher fiel, ela seja guardada. E o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, este dragão, amados, é importante que entendamos algo, que ele é Satanás, como diz o texto, a antiga serpente lá do Éden, é sedutor, acusador, adversário, né? Principalmente da igreja e das pessoas que professam a fé em Cristo genuinamente, a fé pura, a fé que defende a palavra, a fé que vive a palavra, a fé que pratica a palavra, a fé que se entrega à prática da palavra, né? Então, ele é adversário dessas pessoas, desta fé, desta doutrina, é perseguidor e mentiroso, que ele consegue mudar e conquistar mentes e corações através das suas mentiras, através da sua sedução. E por que vermelho, como diz aqui no texto, que o dragão é vermelho?
É importante que entendamos que o vermelho aí não se refere a uma cor simplesmente, não é uma cor. Muito embora, literalmente, qualquer liderança pode escolher uma cor vermelha e qualquer liderança que seja de índole má pode escolher uma cor vermelha. Mas aqui está falando aonde converge todas as demais cores, todas as doutrinas, todos os pensamentos humanos, todos os desejos. Por quê? Porque ele vai tirar a liberdade, esse dragão vermelho, para que todos tenham em suas mentes, como direcionamento, os seus mandamentos, a sua própria vontade. Então, converge neste vermelho a cor azul, a cor verde, a cor amarela, qualquer um tipo de cor, partidos, de lideranças, de pessoas comuns, de maneira que todos vão convergir a este dragão vermelho, que poderá também, literalmente, ser a sua bandeira de cor vermelha. Pode ser, literalmente, também. O texto deixa embasamento para isso, né? Então, por causa de sua sedução, ele agrega, ele traz, porque ele protege, ele cuida daqueles que vão estar de acordo com a sua orientação, e para os que são contra as suas determinações, ele passa a ser acusador, adversário, perseguidor. Por quê? Porque a sua doutrina, amigo, a doutrina é totalitária, é sanguinária, é fascista e homicida. Ou seja, ele vem disposto a dominar pela força. Ele vem disposto a comandar. Ele vem disposto a direcionar o novo tempo, a nova era, de conformidade com a sua vontade e com a sua doutrina. É importante entendermos que a trindade satânica é o dragão vermelho, é importante que se cite, que se frise isso e dê uma importância a esta cor, a besta e o falso profeta, né? Então eles vão tentar mudar os cultos, a adoração. É só um exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para você. Jesus diz em Êxodo capítulo 6, do verso 100 em diante, diz que a gente tem que ensinar o nosso filho, né? Os nossos filhos andando pelo caminho, pela manhã, tarde e noite, de maneira que o texto fala que nós devemos ensinar. E ainda em Provérbios diz que é andando com eles, né? Também, ensinando eles no caminho que devem andar. A gente está no caminho e eles vão nos seguindo. Mas aí vai chegar o dia que não vão querer que nossas crianças sejam discipuladas também em conformidade com a palavra de Deus. Vão querer mudar o discipulado, que será feito de uma maneira diferenciada. Também está escrito, né, em Mateus capítulo 10, verso 8, Jesus disse assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios. E aí, amados, se as pessoas que estão doentes não conseguem mais chegar na igreja, por alguma questão, por alguma orientação, algum decreto, o evangelho está sendo vivenciado de uma maneira diferente do que Jesus falou, porque Jesus ordenou, diz curar o enfermo. Então, quem é o enfermo? São todos enfermos, de qualquer tipo de doença. Ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. E os leprosos era a pior doença na época de Jesus. Espalhava-se no mundo inteiro e a maioria delas, que eram muitas, não tinha cura. Não tinha cura. Mas Jesus disse purificar os leprosos e expelir os demônios. De maneira, amados, que não tem jeito de mudar o discipulado. Não tem jeito. Mas vão querer mudar. Vão querer que você não cure mais o enfermo. Que não faça mais. O enfermo vai ter que estar separado. O enfermo ele tem que vir a mim se está cansado e oprimido por qualquer coisa, como disse Jesus, né? De maneira que o enfermo tem que buscar aquele ungido. Mas ungido tem unção, aí ungido tem coragem
de impor as mãos, aí depende da fé de cada um, de cada liderança, de cada pessoa que Deus consagrou, né? Também está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 27. O que vos digo em trevas, dizei em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então Jesus falou que devemos falar abertamente, livremente, todo o evangelho. Mas vão impedir que preguemos o evangelho. Esse dragão vermelho, ele vai tentar, ele vai lutar, ele vai tentar impedir, porque os remanescentes, os fiéis, não vão aceitar essas mudanças no que se refere a coisas prioritárias e coisas principais do evangelho, que é o ensinamento de toda a verdade, de toda a verdade. Mas e aí? Eu vou ter coragem para fazê-lo? Você tem coragem para fazê-lo da maneira que Jesus ensinou? Sem contrariar a Escritura, porque as mudanças, sendo sutis, elas fazem com que o evangelho já não seja mais puro. E é isso que o dragão vermelho tanto deseja. Por isso é importante que entendamos que aqui no capítulo 12 está falando de uma doutrina, né, que é diabólica, que é manifesta a priori pelo próprio Satanás, que foi lançado por terra, está mudando pensamentos das pessoas e fazendo com que muitos sigam a doutrina, uma doutrina diferente daquela que Deus ensinou, né? Do amor verdadeiro ao próximo e da vida pelo seu irmão, e amar o próximo como a si mesmo, e a adoração perfeita a Deus, o reconhecimento que só Ele realmente é Deus nos céus e na terra. E principalmente em conformidade total com as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse. O que passar disso é anátema, meu amado. O que for contra as Escrituras. Então é importante que você, que é cristão, que conhece a palavra de Deus e professa fé em Jesus Cristo, que tome cuidados. Como é que você hoje está adorando? Como é que você hoje está orando? Como é que hoje você está se relacionando com o teu próximo? Como é que você hoje está fazendo para praticar o evangelho em conformidade com as Escrituras, né? Então é importante que pensemos, que analisemos todas essas coisas para que a gente possa ter uma visão verdadeira, genuína, para poder a gente estar fazendo o que mais alegra o coração de Deus, que é vivendo a sua palavra, sendo transformado pelo seu Espírito e vivendo na verdade. Que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.